Queridos, nós estamos no ano do extraordinário de Deus, amém? Diga para o seu irmão aí, você vai viver o extraordinário de Deus. Isso, você vai viver o extraordinário de Deus. Quando a gente fala que viveremos o ano do extraordinário, é na certeza de que Deus fará coisas tremendas, de que Deus fará coisas que estarão além da nossa capacidade, de que Deus fará coisas para Ele mesmo, para a glória dEle, onde depois poderemos dizer e anunciar que foi a mão do Senhor quem fez essas coisas. E aí, irmãos, eu estou pensando em algo aqui, eu pensei em algo ontem à noite, pensando hoje também, e se além da gente viver o extraordinário de Deus, nós também nos tornássemos pessoas extraordinárias nas mãos do Senhor? Olha que bênção que seria! Se além da gente viver o extraordinário, nós nos tornássemos pessoas extraordinárias nas mãos do Senhor Jesus. Olha que bênção. Você ser um homem, uma mulher extraordinário, extraordinário. E eu sei, irmãos, que Deus quer fazer de você uma pessoa extraordinária. Quando a gente fala de pessoas extraordinárias, a gente fala de pessoas que saíram do meio da multidão. Nós falamos de pessoas que estão vivendo algo incomum. Nós estamos falando de pessoas que foram mais fundo. Nós estamos falando de pessoas que foram além. Nós estamos falando de pessoas que marcaram o seu tempo, que marcaram a sociedade, que marcaram a sua geração. Nós estamos falando de pessoas que se tornaram extraordinárias nas mãos de Deus. Alguém aqui já foi chamado de extraordinário ou de extraordinária? Quem já foi chamado de extraordinário, extraordinário? Ninguém. Nem a sua mãe não chamou você de extraordinário, de extraordinário. Nem o seu marido jamais chegou para você e falou assim, mulher, você é extraordinária, não? Nem a sua namorada não chegou para você, né? Ou a sua noiva, você é extraordinário, né? Então, se ninguém foi chamado de extraordinário ou de extraordinário, alguém aqui já foi chamado de ordinário ou de ordinária? Quer dizer, você não foi chamado de extraordinário ou de extraordinária, mas você foi chamado de ordinário, de ordinária. Tem um ordinário, tem um cachorro safado, sem vergonha, não é? Deus quer transformar os ordinários em extraordinários, aleluia! Deus quer fazer coisas tremendas no meio de nós. Tem um filme que está passando aí nos cinemas, né? E o nome desse filme é Extraordinário. Eu não sei se você já viu o filme, eu quero fazer propaganda do filme. Eu vou pedir para o Jonathan colocar o trailer desse filme aí um pouquinho só para a gente perceber algumas coisas. Vai lá, Jonathan, coloca aí para nós. Muito legal esse filme. Esse é um filme que faz a gente chorar. Esse é um filme que mexe com a gente, mexe com a nossa alma, mexe com o nosso coração, né? É um filme que fala da história de um menino que nasceu com o rosto totalmente deformado e ele não tinha coragem de sair nas ruas, por isso usava aquele capacete de astronauta. E bota a luz aqui para a gente, para a mensagem, por favor. E esse menino, ele sofre bullying, ele sofre rejeição, ele sofre escárnio, rejeição das pessoas, as pessoas se afastam dele, têm medo dele. Na maioria das vezes ele almoça sozinho, ele janta sozinho, ele tem o apoio dos seus pais, tem o apoio da irmã, né? Aos poucos ele vai fazendo as amizades, mas mesmo assim, durante o filme todo, a gente vê todas essas situações. E ele consegue, irmãos e irmãs, superar isso, superar essa dor, ele consegue vencer, né? E ele se torna uma grande bênção, vamos dizer assim, uma bênção, um menino realmente extraordinário. E eu sei que Deus pode fazer da sua vida, da minha vida também, um homem e uma mulher extraordinário, extraordinária na presença do Senhor. Vamos ver o que o Senhor disse para Abraão. Abra sua Bíblia, mesmo sentadinho como você está, em Gênesis capítulo de número 12. E nós vamos ler apenas o versículo de número 2.
Gênesis capítulo de número 12, apenas o versículo de número 2. Quem achou aí, diga glória a Deus. Diz assim, olha, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Amém? Vamos repetir essa última expressão, tu serás uma bênção. Vamos lá? Tu serás uma bênção. Diz para o seu irmão agora, tu serás uma bênção. Você será uma bênção. Deus pode transformar pessoas comuns em uma pessoa abençoadora. Aleluia. E o que pessoas abençoadoras, o que pessoas extraordinárias possuem? O que eu e você precisamos viver para que também sejamos diante do Senhor, não é? Pessoas extraordinárias. Eu quero ser uma pessoa extraordinária, amém, meu irmão, minha irmã? Não sei se você quer isso para a sua vida, não é? Não é vaidade, não é ambição, mas ser uma bênção diante do Senhor, não é? Quando as pessoas chegarem para você e falarem assim, varão, você é uma bênção, varoa, você é uma bênção, diga para ela, eu estou apenas cumprindo a palavra, porque o Senhor deseja que cada um de nós sejamos uma bênção diante dEle. E aí, querido, a gente já falou desse extraordinário que é sair desse lugar comum e ir para esse lugar diferente. Extraordinário. Se você for lá para a internet, você vai ver o nome de diversas pessoas. Você vai ver inventores, cientistas, artistas, pintores, escritores, mas não somente esses, que se destacaram no tempo e na sociedade por aquilo que pintaram, né, por aquilo que escreveram, por aquilo que inventaram. Mas eu creio que em nome de Jesus, debaixo da unção de Deus, você também pode ser para esse tempo e para essa geração uma pessoa extraordinária diante do Senhor. E aí eu faço alguns destaques. A primeira coisa, irmão, irmã, para que nós sejamos esse homem e essa mulher que está lá no coração de Deus, que Deus sonha, né, fazer de você, fazer de mim. A primeira coisa que eu destaco é a questão da fé. Eu gosto muito de um texto que está lá em Hebreus capítulo 11, né, que diz que alguns daqueles homens e mulheres não eram dignos deste mundo, mas eram pessoas marcadas pela sua fé. Então abra sua Bíblia aí, nós vamos ler esse texto. Hebreus capítulo de número 11, versículo 32 até o versículo de número 38. Hebreus está lá no final da Bíblia. Hebreus 11. Nós vamos ler do 32 ao 38. Então, primeiro destaque, homens e mulheres que são extraordinários, são homens e mulheres que não são dignos deste mundo. Homens e mulheres marcados pela sua fé. Diz o texto assim, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e também dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. E outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, e até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Eles eram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E todos esses obtiveram um bom testemunho da sua fé. Marcaram a vida deles pela fé.
Homens extraordinários pela fé. E aí, homens dos quais o mundo não era digno, ou seja, eles não eram deste mundo. Você também não é deste mundo, amém, irmão e irmã? Você está nesse mundo, mas você não é deste mundo. Jesus falou que estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos nesse mundo físico, nós estamos nesse mundo habitável, mas nós não fazemos parte desse mundo, sistema de coisas, sistema pecaminoso, né? Que vai contra os princípios do Evangelho do Reino de Deus. Então nós não somos deste mundo. O próprio Jesus falou que você é cidadão do céu, você não é dessa terra, né? A tua raiz não está aqui, mas antes está na glória eterna com o Senhor. Então você não é deste mundo. Homens dos quais o mundo não era digno, porque eles não nasceram do mundo, não nasceram da carne nem da vontade, né, do homem e da mulher, mas antes nasceram de Deus. Sabe, querido, Deus fala isso com a gente lá na carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, a gente vê o evangelista João dizendo que aqueles que nasceram de Deus, Deus os guarda e o maligno não os toca. A Bíblia nos fala lá em João 3, no Evangelho de João, quando Jesus conversa com Nicodemos, dizendo: Nicodemos, para você ver o reino, para você entrar no reino, você precisa nascer de novo. E quem nasceu de novo, quem nasceu do Espírito, quem foi tocado pelo Espírito, quem já viveu profunda, verdadeira transformação, conversão, não é deste mundo, não nasceu apenas pela ação do pai e da mãe, mas antes nasceu de Deus, por um propósito de Deus, porque Deus abençoou, porque Deus cuidou, porque Deus trouxe para perto, porque Deus salvou, porque Deus libertou. Então, querido, antes até mesmo de você nascer, o Senhor já tinha te consagrado, te separado para Ele, você é dele. Você nasceu de Deus, pelo agir de Deus, pelo propósito de Deus, pelo querer de Deus. E é por isso que às vezes o mundo se levanta com tanta fúria, com tanta força contra nós. É por isso que nós temos às vezes aversão, ou antes nós somos odiados. Porque não somos desse mundo, não nascemos neste mundo. E porque possuímos uma fé viva e extraordinária no Senhor. A fé que marcou a vida desses homens, se a gente pudesse destacar alguns homens, né, de fé, no Antigo Testamento e no Novo, não há necessidade, porque quando a gente lê esse texto, a gente vê o Senhor falando de vários deles e dizendo: e o que mais ainda falarei, de quantos outros que agiram pela fé e tiveram uma fé extraordinária na presença do Senhor, uma fé revelante neste mundo e para Deus. Se você quer ser um homem, uma mulher extraordinário, extraordinária, além de viver o extraordinário, ser também uma pessoa extraordinária, você precisa ser uma pessoa de fé. 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 Sem fé, impossível agradar o Senhor. Outro dia desse, não sei se foi aqui, se foi em Castelânia, não sei. Mas a gente estava usando um texto de Mateus capítulo 9. Onde 2 cegos foram após Jesus. E quando esses 2 cegos chegaram próximo à casa onde Jesus estava, eles queriam ser curados da sua cegueira. E Jesus perguntou assim para eles: vocês têm fé? Vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus passou a bola para eles. O Senhor sabia que poderia curá-los. O Senhor tinha fé para isso. Mas pergunta para aqueles homens: vocês têm fé de que eu posso fazer isso? Você tem fé de que Deus pode mudar a tua história? Você tem fé de que Deus pode mudar a tua realidade? Você tem fé de que 2018 pode ser o ano da salvação total da tua casa? Você crê que Deus pode realizar os milagres que você espera e necessita? Você crê, você tem fé? Aqueles cegos disseram assim: Senhor, nós cremos. Sim, Senhor, nós cremos. E Jesus mais uma vez falou para eles: então seja feito conforme a vossa fé. E eles foram curados, passaram a enxergar, a ver, saíram de lá glorificando e exaltando o nome do Senhor.
Então o que a tua fé pode gerar, querido? Homens e mulheres de fé geram no mundo espiritual. Homens e mulheres de fé trazem aquilo que ainda não existe para a existência, para a realidade, que o nosso Deus é esse. O nosso Deus é aquele que traz à existência as coisas que ainda não existem. E fé é a certeza das coisas que se esperam. É um firme fundamento daquilo que a gente ainda não tem, mas a gente espera. Convicção daquilo que eu não vejo, mas eu sei que é real, eu sei que existe, eu sei que está presente. Isso é fé. E se a gente desse oportunidade para cada um aqui falar e definir fé, cada um de vocês iria falar alguma coisa. E essa fé a gente precisa ter e desenvolver. Eu não sei quantos já leram o livro do Bispo Mano, Resolva com Deus. É um livro de poucas páginas, mas com muita profundidade, muito interessante. Nós temos aqui na nossa secretaria para vender, não sei o preço, mas deve ser algo em torno de 20 a 30 reais, não é mais do que isso. E aí o Bispo Mano fala, tem um capítulo que ele dedica à questão da fé, e ele diz assim, olha, a fé é uma medida. E todos nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador, Deus nos deu essa medida de fé. Mas é uma medida de fé para a nossa salvação, é uma medida de fé para a nossa caminhada. E com essa medida de fé, você não vai conseguir viver os milagres de Deus. Com essa medida de fé que você recebeu, você não vai conseguir viver o extraordinário de Deus. E nem vai conseguir crescer na sua fé com essa medida apenas. É preciso, então, aumentar a fé. E ele nos dá algumas dicas a respeito de aumentar a fé. Eu preciso aumentar a fé. Ele conta algumas experiências no livro dele. E uma das que ele conta é que ele num acampamento de jovens ainda ali mais novo, desejoso de viver pela fé, esperou todo mundo dormir e foi para a frente da piscina. E aí ele fala assim, Deus, eu sei que o Senhor fez Pedro andar sobre as águas. Então, Senhor, eu sei que o Senhor também pode me fazer andar sobre as águas. Aí ele meteu o pezão lá nas águas, mas ele afundou. E aí ele se frustra. E um outro testemunho que ele diz é que eles foram para um acampamento de jovens e compraram comida, e era comida necessária para 4 dias. Era ele e mais 6 rapazes, né? Adolescentes, cheios de fome. E aí eles compraram comida para apenas... Eles compraram a comida para os 4 dias, mas a comida não deu. No segundo dia, a comida já estava acabando. E aí ele fala assim, não precisa sair para comprar comida. E o colega disse, mas amanhã é feriado. E ele disse, vamos exercer fé. Vamos orar para que os alimentos sejam multiplicados. E aí ele ora para que os alimentos sejam multiplicados, mas os alimentos não se multiplicaram. E aí eles passaram 2 dias comendo miojo e salsicha enlatada. E aí ele se frustrou com isso, mas Deus continuou ministrando ao coração dele. Sabe, tem coisas, irmãos, que você só vai viver se você aumentar a tua fé. Lendo a palavra, ouvindo os testemunhos, né, se achegando ao Senhor e matando toda a incredulidade da tua vida. Quando a palavra do Senhor nos fala daquele pai que levou o seu filho até a presença dos discípulos, para que os discípulos de Jesus pudessem expulsar o demônio daquele menino, a palavra do Senhor nos fala que os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. E quando Jesus desce do monte, está lá aquela aflição, aquele pai desesperado, e o pai fala, teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí Jesus diz assim, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E aí o que a gente costuma fazer? A gente acha que eu vou jejuar e orar para expulsar os demônios. Não é isso mesmo? Não é? Não é assim que a gente entende? Só que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é pleno, ele é total, ele é perfeito. No nome de Jesus os demônios saem. A casta que Jesus se referia era a incredulidade do nosso coração. Se eu consigo, irmão e irmã, por meio do jejum e da oração, me achegar a Deus e matar a minha incredulidade, a fé será mais forte. A medida de fé no meu coração, na minha vida, aumentará. E é isso que vai fazer diferença.
O que vai fazer a gente viver o extraordinário, se tornar uma pessoa, um homem ou uma mulher, extraordinária na presença do Senhor, é viver essa fé que está presente aqui nesse texto de Hebreus, onde esses homens não eram dignos deste mundo, tamanha era a fé deles. Sabe, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Falarão novas línguas, expulsarão os demônios, e se alguma coisa mortífera lhe beber, não lhe causará dano algum. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Mas essa ainda é uma realidade distante de nós, de mim, de vocês também e de muitos outros. E o problema não está em Deus, o problema não está no Pai. A dificuldade está em nós, em crer, em viver, em experimentar esta fé. E aí, se eu e você queremos verdadeiramente, irmão e irmã, se tornar um homem ou uma mulher extraordinária, é preciso crescer na fé, aumentar a fé. Faz isso, meu querido, como uma meta para você, um desafio para você. Eu preciso, Pai, aumentar a minha fé. Se a sua fé aumentar, você vai ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida, na tua realidade, na tua casa. Aumente a fé. E isso é o que cabe a mim e a você fazermos. Cabe a nós fazer. Deus já nos deu a medida da fé, mas ela ainda não é suficiente para eu viver os milagres ou tudo aquilo que Deus quer realizar na minha vida. Então eu preciso aumentar a minha fé. Esse mesmo pai que levou esse menino endemoniado, agitado, até a presença dos discípulos, quando Jesus chega, numa conversa com esse pai, ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda na minha pouca fé, aumente-me a fé. Porque os discípulos não conseguiram. E ele então achava que o próprio Jesus não conseguiria. Mas o milagre aconteceu para a glória de Deus. Então a nossa situação é mais ou menos como a desse pai que leva esse menino para a presença do Senhor. Né? A nossa condição é semelhante a esse pai que leva os problemas até o Senhor. E aí a gente tem essa dificuldade de crer, de que Deus pode realizar o milagre que nós precisamos, que nós necessitamos. E a gente fala com o Senhor na nossa pequenez: aumente-me a fé. E se você colocar isso como um alvo para a sua vida, eu tenho certeza que a sua fé será aumentada, e os milagres do Senhor virão sobre a sua vida, amém? Então fala para o seu irmão aí, seja um homem ou uma mulher de fé, fala com ele, com ela. Seja um homem ou uma mulher de fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu acho isso muito forte. Irmãos, outra coisa, pessoas extraordinárias. Homens e mulheres que se destacam em Deus são esses cheios de amor e de compaixão. Cheios de amor e de compaixão. Jesus era um homem extraordinário, sim ou não? Sim, Jesus era um homem extraordinário. Uma das marcas do ministério, da vida, da essência do Senhor Jesus é o amor. Ninguém jamais amou como Ele amou. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, diz que ninguém tem a coragem, a ousadia ou o amor de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos, mas Jesus fez. Porque o amor de Deus por nós, ele é ágape. E essa expressão ágape é uma expressão grega que fala de um amor forte, de um amor incondicional, de um amor que é doação, de um amor que é entrega, de um amor que é sacrificial, de um amor que a gente encontra em Jesus de Nazaré. Ele mesmo é o padrão para nós, quando ele nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o padrão para nós. É amar como Ele amou. E como Ele amou? Ele amou, queridos, abraçando. Ele amou, sorrindo. Ele amou, estendendo a mão. Ele amou, cuidando. Ele amou, abençoando. Ele amou, estando perto. Ele amou, não rejeitando, não lançando fora, não sendo indiferente. De todas essas formas e maneiras Ele amou. E por último nos amou, entregando-se a si mesmo na cruz, voluntariamente, para a nossa salvação, para a nossa redenção.
Ninguém tem maior amor do que este. Jesus é um homem extraordinário pelo amor do Pai que estava nele. E aí deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. O amor de Deus também é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. No dia que você entregou a sua vida a Jesus de Nazaré, o Pai te visitou em amor. O amor dele foi derramado sobre o teu coração, sobre a tua vida. Você tem o amor de Deus em você. Ele age em você, ele está em você. Mas a nossa carne muitas vezes limita esse amor, aprisiona esse amor. Quanto mais então eu nego a minha carne, o meu eu, mais esse amor expande, mais esse amor cresce, mais esse amor atua. Porque o amor é o que o amor faz. O amor não é apenas a palavra que sai da boca, mas o amor é aquilo que o amor faz. E ele nos amou. Este amor está em você, está em sua vida. Você tem condições de perdoar. Você tem condições de aceitar. Você tem condições de se aproximar. Você tem condições de acolher de maneira diferente. Você tem condições de amar. Até mesmo aquele que te persegue, que te odeia, que te maltrata, que te julga, que te humilha, você tem condições, porque o amor de Deus está em você, age em você, pela presença do Espírito Santo. Jesus é um homem extraordinário por causa da sua compaixão. Ele é um homem extraordinário por causa da sua misericórdia. Ele tem compaixão. Hoje pela manhã falamos sobre o filho da viúva de Naim. E quando Jesus chega à porta daquela cidade, ele olha para aquela mulher, viúva aqui enterrando o seu filho, e ele tem compaixão dela. Ele sente a dor dela. Ele se coloca no lugar dela. Sabe por quê? Porque o mais importante para Jesus não é o prédio. O mais importante para Jesus não é o patrimônio. O mais importante para Jesus não era o lugar. O mais importante para Jesus não era a condição econômica, social, financeira. O mais importante para Jesus era as pessoas. O mais importante para Jesus era as vidas. As vidas para ele era importante. O mais importante eram as pessoas. E ele age sobre elas com amor, com misericórdia, com compaixão. Teve compaixão delas. Jesus chora diante do sepulcro de Lázaro. Jesus chora quando ele chega na cidade de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém ele vê as pessoas andando para lá e para cá como ovelhas sem pastor. E então ele chora por causa dessas pessoas. Jesus chora porque ele sente a dor do outro. E somente alguém que está disposta a sofrer pela vida ou pela causa de alguém é um homem ou uma mulher extraordinário. É preciso que os nossos olhos sejam modificados, transformados, para que a gente veja como Deus vê, para que a gente olhe como Deus olha, com o coração quebrantado. Então, meu irmão, minha irmã, além de você se tornar, a partir de então, um homem e uma mulher extraordinária pela sua fé, você vai buscar essa fé, você vai buscar crescer na fé. Seja um homem e uma mulher que também ama, seja um homem e uma mulher que também tem compaixão, seja um homem e uma mulher que também se importa, seja um homem e uma mulher que ouça, que abençoa, porque Deus está chamando você para ser um abençoador. Atenda aquele que é menos favorecido, que está ao teu lado. Faça diferença. Faça diferença no mundo tão egoísta. Faça diferença no mundo tão narcisista. Faça diferença no mundo tão consumista. Abra mão de você mesmo para abençoar alguém. Você será extraordinário, glória a Deus. Vai fazer diferença, aleluia. E aí, por último, irmão e irmã, para que eu e você sejamos pessoas extraordinárias, a gente precisa ser humano. Simplesmente isso. Eu preciso ser humano. E quanto mais humano, mais extraordinária eu e você seremos. Alguém, infelizmente, usou de uma frase um dia que se tornou popular. Quanto mais conheço os homens, mais amo o meu cachorro. Não é verdade isso? Você já viu isso em algum lugar? Quanto mais conheço os homens, mais amo o meu cachorro. Nós nascemos humanos.
Mas ao longo do tempo nós vamos perdendo a nossa humanidade. E a gente vai se tornando pessoas frias, fechadas, altivas, arrogantes. E a gente vai perdendo essa humanidade. A gente vai se tornando pessoas indiferentes. Nos tornamos pessoas religiosas diante de Deus. Nos tornamos pessoas que olham apenas para si mesmo. Nós vamos perdendo essa capacidade. E tudo isso acontece por causa do nosso pecado. O pecado vai tirando a nossa humanidade. Uma das obras da redenção do Senhor Jesus era nos fazer tornar a origem. Quando Deus morre na cruz do Calvário por nós, é porque Ele quer resgatar você, Ele quer restaurar a tua humanidade. Ele quer nos restaurar para que a gente seja como o Adão e a Eva do jardim antes do pecado, em completa comunhão com Deus, em completa harmonia um com o outro, em completa harmonia com o ambiente ao seu redor e em completa harmonia com Ele, com ela mesma. Deus vem para nos resgatar, morre na cruz, para nos fazer voltar à sua imagem, fazer voltar à sua semelhança. Quando Ele nos cria a sua imagem e semelhança, não é verdade? Mas nós perdemos isso ao longo do tempo. E aí Ele vem e morre para restaurar em nós essa imagem e semelhança dEle em nós. Antes nós éramos uma linha assim, esticadinha, perfeita, mas depois a gente se tornou aquela linha toda embolada. A gente perdeu essa capacidade. A gente perdeu essa proximidade com o Pai, ser imagem e semelhança do Senhor. E aí, quanto mais próximo de Jesus você estiver, e aí quanto mais de Deus estiver na sua vida, houver na sua vida, quanto mais próximo do Senhor, quanto mais parecido com Ele, porque essa é a vontade dEle para nós, que a gente seja semelhante a Ele. Quanto mais semelhante a Ele, eu e você formos, todas essas demais coisas serão preenchidas. E assim como Ele é extraordinário, você também se tornará um homem extraordinária na presença do Senhor. O que eu e você precisamos é essa fé para querer num Deus que se aproxima de nós. A gente precisa desse amor e dessa compaixão que estão nele, para que ela venha e esteja sobre nós. A gente precisa dessa humanidade, porque Ele mesmo abriu mão da sua glória. Ele se fez carne, Ele habitou no meio de nós, Ele se tornou um homem. Ele passou pelas mesmas dores que nós, passou pelas mesmas tentações, pelas mesmas privações, para nos mostrar, irmãos, que é possível. Ele veio e viveu tudo isso, para que nós agora possamos ser semelhantes a Ele. Ele abriu mão da sua glória, mas Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Nós precisamos ser parecidos com Ele. Nós precisamos reproduzir na nossa vida as mesmas obras dEle, o mesmo caráter, a mesma essência. E aí, meu irmão, minha irmã, eu e você seremos pessoas extraordinárias, não apenas viveremos o extraordinário, mas Deus deseja que você seja um abençoador, uma bênção, como Ele falou com Abraão. Deus deseja que você seja esse homem e essa mulher extraordinário na presença dEle. Quanto mais eu me afasto dEle, menos humano eu sou, e vou me parecendo como um semideus, e quero ser como Deus. Mas quanto mais humano, quanto mais eu entendo as minhas limitações, quanto mais eu entendo as minhas dores, quanto mais eu aceito a minha vida e a minha incapacidade, mais parecido com Ele eu fico. Eu preciso ainda mais dEle, e precisando dEle, me tornando humilde como Ele é, o extraordinário de Deus virá sobre a minha vida como ação, mas também como ser. Eu me tornarei, você se tornará uma bênção diante dEle, do Senhor. E quão distante a gente está disso, irmãos e irmãs, porque muitas coisas precisam ser mudadas e transformadas na nossa vida. Eu creio, querido, que eu e você podemos nos tornar pessoas abençoadoras ainda mais e extraordinárias na presença dEle.
Então pense nisso todas as vezes em que a gente falar que você vai viver o extraordinário de Deus. Pense, Deus também deseja que eu seja o extraordinário que Ele precisa nesse tempo e para essa terra. Glória a Deus. Há mudanças que precisam e são necessárias em nossa vida. Acrescentar-nos a fé, maior amor, maior compaixão, maior humildade, maior humanidade no meio de nós. Se a nossa vida for marcada por essas coisas, certamente olharão para nós, nessa geração, de uma maneira diferente. Considerarão você de uma maneira diferente, mas não é para a tua vaidade, não é para o teu engrandecimento, não é para que o teu nome seja colocado numa plaquinha, num edifício, num prédio, na igreja ou em qualquer lugar, mas é para a glória e louvor de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Deus te abençoe nessa noite extraordinariamente. Aleluia.